Passado pouco mais de 2 meses do governo Bolsonaro e diante de tudo isso que a gente tem visto, me fez pensar sobre o conceito de inteligência. O melhor conceito de inteligência que eu conheço é a capacidade do ser humano de fazer distinção. Quanto mais distinção você consegue fazer, mais inteligente você é. Imagina um motorista e um carro. O motorista, na maioria das vezes, consegue fazer distinção do modelo, da cor, da marca do carro. Imagina um mecânico em relação a um carro. O mecânico consegue fazer distinção sobre o funcionamento daquela máquina, as peças, e certamente essa capacidade de fazer distinção o torna mais inteligente em relação ao carro do que um simples motorista. O presidente da República, Bolsonaro, quando ele diz precisa resolver isso aí, tem que resolver isso aí, na maioria das vezes ele não consegue ter conceito do problema, ele não consegue diferenciar o problema. Se você não consegue diferenciar o problema, como você vai achar a solução para resolver o problema? O Brasil é grande, é complexo, precisa de um governo capaz, inteligente o suficiente para compreender a diversidade e a necessidade do povo. E esse governo não tem mostrado isso. Esse governo se orgulha em falar que não sabe. Ele bate no peito a todo momento dizendo que não sabe nada sobre economia. Já passou da hora do Bolsonaro saber sobre economia, de fazer distinção entre crédito e débito, de fazer distinção entre superávit e déficit. Já passou da hora, não dá para um governo se orgulhar de não saber. O Brasil é complexo, precisa de um governante afinado com as suas ideias, o povo começa a perceber essa incompetência, essa incapacidade de fazer gestão do país. O mercado financeiro também percebe que esse governo sem inteligência, sem a capacidade de fazer distinção dos problemas e distinção para criar soluções, também não vai conseguir fazer as reformas que eles elegeram como importante. E certamente nós teremos, em pouco tempo, o abandono do mercado financeiro deste governo e a queda da popularidade, e isso vai gerar novamente uma mancha na nossa democracia e na nossa república, e esse governo tende a não ter o sucesso que se sonhou, que se esperou até agora. Precisamos ficar de olho na reforma da Previdência, porque ela só atinge o trabalhador, ela não atinge de fato os grandes políticos, o judiciário, os militares, não tem igualdade dentro desse processo. Precisamos ficar de olho nesse sentido, ter atenção em relação à falta de inteligência desse governo.